Estamos iniciando mais um Mãos à Obra, o primeiro de 2026. Eu quero aproveitar e desejar um ano maravilhoso para você, serralheiro, construtor, arquiteto, a todos que acompanham o nosso podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Afinal de contas, são vocês que fortalecem a gente a continuar fazendo esse podcast aqui para vocês. Tá? Hoje... com muito orgulho, depois de muito tempo, não sei se vocês sabem, né, mas o Mãos à Obra tem 2 anos, já fez 2 anos. Né, e muito disso eu fui motivado por algumas pessoas, né, inclusive os idealizadores desse maravilhoso estúdio. E estou hoje com um dos sócios do Multistúdio, que é Cássio Pacheco, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mãos à Obra. Obrigado, meu irmão. Demorou, mas conseguimos, né? Saiu. Não, obrigado você aí. A gente está tentando marcar um tempinho. Acabou que no finalzinho do ano não conseguiu, mas aí esse primeiro de 2026 saiu. A gente vai falar um pouquinho. A gente deu uma força, realmente. Quase um empurrão, porque no começo... as pessoas, às vezes... vou falar um pouquinho aqui em relação ao podcast. Agradecendo a presença aqui, claro, dele, agradecendo a parceria da Sonora, que acreditou no projeto no início. Muita gente ficou reticente em algumas coisas. A gente, querendo ou não, quando a gente fala de botar um estúdio de vidro de quase 60 metros quadrados, sei lá quantas toneladas no meio de um shopping e de uma rede grande... Na praça de alimentação. Nem todo mundo acredita. O Felipe acreditou com a Sonora, ele, sócio dele, e alguns outros parceiros, que a gente sempre assina aqui embaixo, vocês vão ver. Acreditou. E, com isso, a gente, na verdade, já estava acompanhando o mercado desde 2020. E é uma coisa que a gente estava até falando um pouquinho antes aqui. O mercado de podcast, eu acredito, e eu tenho estudado isso um pouco antes da pandemia. No Brasil, ele ainda, eu acredito, eu vou dar um número chutômetro, mas ele deve ser ainda os 30% do que ele é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito forte, né? Só você ver que a gente tem o Joe Rogan com patrocínio hoje direto só no Spotify, e o cara ganha, a penúltima vez o número divulgado, ele tem um patrocínio de $100 milhões. Caramba! Então, e você vê que ele tem 24 milhões de acessos no episódio. Hoje, um assunto falado lá ecoa em todas as mídias. É só a gente olhar muita coisa, olhar para os Estados Unidos e ver que a gente, principalmente no mundo do show business, televisão, a gente puxa muita coisa de lá. Então, na época, a gente começou esse projeto e a gente falou que ele tinha que iniciar. A gente ficou forçando, criando quase uma imposição para ele criar o podcast, porque eu acredito que todas as áreas, e isso é uma convicção minha, eu acho que hoje não existe área no Brasil e no mundo que não seja relevante para podcast. Podcast nada mais do que a televisão dos anos 90, a TV a cabo que passou, a internet que já teve. Ela é uma evolução. A geração atual, que é a Z para frente, ela não vê tanto televisão. Ainda tem muita gente que vê televisão no Brasil, sim, mas hoje a gente estava conversando antes... Escolhe o que quer ver, né? A pessoa escolhe o que quer ver, o que tem realmente interesse, né, no que está vendo. Se você olhar todo mundo... A gente está aqui na praça de alimentação, se você começar a olhar, o cara está sentado e tal. Então, às vezes, o cara está em casa com a televisão ligada, mas ele está com o celular. Então, o que acontece? Isso é o quê? Nada mais do que o negócio das 2 telas e dividir. Só que ele dá mais atenção ao que está na mão. Você vê que o Cariani da vida é um cara hoje que tem um canal gigantesco. A gente usa os maiores como exemplo. Não começou, ele tem uma fábrica, tem uma indústria, sim, mas ele teve um expoente no YouTube crescendo. Tudo bem, ele está há 5, 6 anos já. Vamos pegar um cara novo hoje, que todo mundo, quem acompanha, está porrando aí, é o TK. Ele foi num programa recente aí do Toguro e desses caras e viralizou.
E depois ele foi num programa usando um relógio Rolex, que é o que ele usa, um Rolex falso que ele ganhou de presente, e alguém mencionou. E após isso, a galera da internet meio que abraçou ele, o grupo que já estava num super hype. E hoje ele está surfando uma onda, vendeu o carro do Ronaldo Fenômeno em menos de 1 hora, depois postou no YouTube. A média de visualização dele está na faixa de 100, 150 mil visualizações. Ele não faz o podcast, a gente usa o termo podcast, que é o que a gente faz aqui, mas ele faz aquele vídeo vlog que ele anda, está na loja, mas é um formato que hoje também funciona. Eu acho que é uma abertura dos mercados, é quase uma televisão dentro do YouTube. Então, a gente falou muito com o Felipe e com o sócio dele criar. Por quê? Porque eu acredito que ia ser pioneiro, que nem ele é hoje. E, para nossa surpresa, não vou mentir, a gente achou que ia ser... Não, vamos dizer que a gente achou que ia ser num grau... Não. A gente achou que ia funcionar. Mas eu não vou mentir que eu achei que você ia virar um embaixador da maior feira, que... estaria com 2 anos, que teriam marcas, que nem depois você vai falar, que apoiaram o projeto, porque, querendo ou não, nem todos os mercados eles estão prontos para ter a evolução do mercado fora dele. E quanto mais eu, né, Cássio, que eu cheguei assim, vou falar um pouquinho de mim, não gosto muito de falar um pouco de mim, não, mas é importante estar citando isso, porque eu era cru demais, né, cara? Eu não tinha nenhuma habilidade para falar assim, com microfone, tinha nervoso de câmera e tal. O quanto que eu fiquei treinando dentro de carro para poder sair. E fui insistindo, né? E graças a Deus, hoje eu tô aqui, ainda fico nervoso pra caramba, mas assim, sabe o que me conforta? Aqueles caras lá do Podpah, Sim. Né? Eles falam que ainda ficam nervosos até hoje para gravar. Na verdade, que não foi ele, não. Foi o outro, o... Flow. Do Flow, isso aí. Que ele fala que ainda fica nervoso até hoje, né? Para gravar. Eu acho que o nervoso é porque você, querendo ou não, você está falando com um monte de gente. Num dado momento, antigamente, você falava... Uma coisa é eu falar aqui para 2 pessoas. Outra coisa, você está falando num podcast. Ele pode atingir 1.000 pessoas, como ele pode atingir 10 milhões. E a gente fala assuntos que eles reverberam. Então, você, depois que botou na internet, você, querendo ou não, você não tem mais como controlar. Então, isso, quem realmente pensa em algumas coisas, você fica nervoso. Eu acho que o que tem aqui no estúdio que facilita é que a câmera não fica em cima. Isso. Então, ela tira... Porque eu já escutei isso de algumas pessoas. Diminuiu, né? Porque no início era desse maior, tamanho, sim. agora é pequenininha. Já... Mas o pessoal fala muito assim, uma coisa é você estar gravando aqui e não ver a câmera. Outra, o cara fala, grava aí, pum, e pega a câmera e bota. Quando você fala isso, todo mundo tem aquele ímpeto de travar e tal. Então, voltando, a nossa expectativa era que fizesse sucesso, mas não tanto o sucesso que fez. E hoje eu acredito que o Felipe, o Mãos à Obra e todo mundo que está envolvido no projeto dele, hoje é um dos maiores na área dele, se não o maior. E assim, influencia pessoas dentro do mercado, traz novidade, dá voz a todo mundo do mercado para poder alcançar Informa, outros, né? furar a bolha do mercado de esquadria e outras coisas. E quase, eu digo que a gente, se Deus quiser, em 2026, a gente vai caminhar para entrar para o mercado de construção. Eu acho que o Felipe vai conseguir, com algumas coisas, vamos dizer, pular esse muro, que é o furar a bolha, que é o que a gente fala. É igual eu falei aqui do TK. Ele era só do mercado de carro. Quando ele fez esse vídeo do Rolex, ele furou a bolha e começou o vídeo bater 1 milhão. E aí você sai da tua bolha, que é o quê? O teu assunto nichado, que é o que a gente vive hoje. A gente está na era do nicho. Não importa se você é um influenciador grande ou pequeno. Importa, sim, a comunidade e as pessoas com quem você fala e elas reverberam. Só que, para você pular de nível, a gente fala que é o furar a bolha, que é sair do meio e entrar no meio geral, das pessoas gerais te conhecer. Quando você começa a entrar nesse nível, é que você está... não é que o outro não seja sucesso, mas é que você está chegando num nível que está muito... fora do teu raio. Você vai poder entrar num lugar em São Paulo e as pessoas te conhecerem, e coisas assim. E hoje a internet dá essa possibilidade, que nem aconteceu com outras. Então, a gente fica muito feliz
de primeiro ter alcançado esse projeto. Ele foi o Felipe depois pode falar em termos técnicos, eu não sei muito, mas não foi um projeto fácil. Não. Em termos de vidro, tem algumas execuções específicas que eu não sei, eu explico meio do meu jeito, que são vidros de 12 milímetros, sanduíche, não sei o quê, não é a minha especialidade, mas todo mundo que vem, a gente já passou aqui mais de 2.500 convidados em todos os podcasts. Essa era a minha próxima pergunta. Quantos podcasts que o Multistúdio tem hoje? Quantos convidados e de visualização hoje dentro de todos esses podcasts, quanto que vocês conseguiram já alcançar? Então, algumas coisas eu vou saber. Hoje a gente tem, em média, de uns 50 podcasts de áreas variadas, de todas as áreas, a gente fala. Já gravaram aqui mais de 2.500 podcasts. A gente tem mais de 3.500 horas de gravação, juntando todo mundo. Visualização, eu acredito, eu vou dar um chute aqui, que a gente tenha mais de 100 milhões juntando todo mundo. Bem mais. Uhum. A gente não fez esse cálculo porque é difícil. Que nem a gente estava falando. Tem você, teve o Paparazzo Rubro Negro, a gente tem o Cavaco Voz, que tem muita visualização, os de futebol, tem o Resenha Podcast, tem o de influência. Então, assim, a gente teve do Carlinhos de Jesus. Eu não vou lembrar todo mundo. Tem o do Minotouro. Então, assim, todos esses, quando eles vão passando, eles tiveram visualização e eles acabam levando o awareness, que é o conhecimento da marca e tal, para outros lugares. Atingindo pessoas que talvez não fossem impactadas por alguma coisa nesse sentido, que nem a gente fala do próprio shopping. Que muitas pessoas vêm para cá e nunca tinham visto esse shopping, que é um shopping novo e tem apenas 3 ou 4 anos, eu não vou lembrar aqui a data certa. Então, assim, hoje o Multistúdios, ele além de dar visibilidade, dar voz, ele amplifica as marcas que estão aqui e as pessoas, que foi esse o objetivo. O objetivo nada mais é do que ter um conteúdo para as pessoas que nem todo mundo conhece. Num shopping, em média, você tem 500 a 1.000 pessoas trabalhando interna. Ter um conteúdo para na hora do almoço, para poder estar acompanhando, para poder ficar perto do seu ídolo, igual a gente trouxe o Zico e outras pessoas. Anderson Silva, lutadores, Pocá, cantoras e apresentadores, atores da Globo e de outras empresas, Record, filme, série, influenciadores, esportistas. E a gente dá a possibilidade de todo mundo que vem no shopping poder estar a um vidro de acesso a ele, que não é normal. Você, querendo ou não, algumas pessoas que a gente deu o nome aqui, elas não vão conseguir encostar. Você pensa, o Anderson Silva, um cara que lutou 16 vezes no UFC, foi campeão, master. Não mora aqui no Brasil, né? Não mora no Brasil, mora em Los Angeles. Teve aqui, falou com todo mundo, né? Junto com o Minotouro. Você estava no dia, né? Tava, claro. Foi o maior bolo doido, muita gente no backstage. Cara, gente boa, saiu entrevistando todo mundo aí pelo shopping, né? Falou com todas as crianças, que nem a gente está falando. Assim, concedeu o acesso de um cara de Hollywood, que hoje faz filme em Hollywood, pessoas aqui no shopping de ter acesso. O próprio Zico, que a gente fala muito... O Zico já veio 2 vezes, né? 3. 3 vezes. E estou sabendo que ele deve vir a 4ª vez. No Mãos à Obra, tô brincando. Pode ser. A gente pode falar com ele. Ele vai... Eu estou sabendo aqui que um outro programa deve trazer o Zico. O Zico está nos Estados Unidos agora, um abraço para ele. Gente boníssima. Esteve aqui, assinou 1.000 camisas. Então, assim, só que você via muita gente grande... de 40, 50, 60 anos chorando porque nunca teve a oportunidade de estar ao lado do Zico. E quando a gente vê que o nosso trabalho foi esse e que a gente conseguiu levar isso e que tem gente que viveu 40 anos e não conseguiu, a gente fica feliz. Quando a gente vê que você já tinha um lado teu da Sonora e tal, mas quando você vê que a gente conseguiu transformar através de um projeto e amplificar e melhorar um mercado... a gente vê que a gente fez sucesso. Sim. Então, tudo isso eu acho que está contido dentro do projeto Multistúdio. A gente tem projeto de música que alcançou mais de 60 músicos, fizemos regravações,
e todas as outras coisas. A gente tem outras coisas que, além de curso, televisionamos campeonato aqui de futsal para a Arábia, fizemos a final do Mundial do Fluminense, fizemos ao vivo aqui de várias eleições de clubes de futebol para o pessoal discutir. Então, assim, eu acho que o Multitudes ele é um nome, muitas pessoas... E aí eu estou me parafraseando aqui e me intrometendo na linha de perguntas, mas o nome Multi, as pessoas acham que é porque a gente botou dentro da Multiplan e dos shoppings daqui. Na verdade, não. O nome Multi, ele é multiplataforma, de ter o quê? Da gente ter curso, da gente ter música, da gente gravar um vídeo, da gente ter uma ação que nem a gente fez com o time do Boa Vista, da gente gravar o podcast, da gente ter um aulão aqui, que nem a gente está planejando ter um aulão de yoga, da gente querer fazer um evento aqui com um cara de correr 24 horas numa esteira aqui dentro. Na verdade, ele é isso. E dele dar acesso, que é o que a gente quer, dar acesso de pessoas conhecidas, famosas, empresários e conteúdo para a nova geração. Uhum. Basicamente, esse o propósito do Multistúdios. E com isso amplificar marcas, pessoas, criar novas influências, que é hoje o mercado. Cara, olha só, o Multistúdio realmente, o projeto em si é algo completamente diferente. Todos que vêm aqui, eles se sentem encantados com tudo, né? E é importantíssimo dizer, nesses 2 anos, né, que eu estou aqui, né, espero ficar mais alguns anos, é a equipe, né, cara? A equipe tão dedicada que o Multistúdio tem, né? Além de líderes, né, que sabem conduzir bem as equipes, são pessoas sempre muito bem solícitas, né? A Mari, a Vicky, o Rafael, o pessoal lá de interno, o pessoal que vocês não veem aí. Então, são pessoas super, hiper dedicadas ao trabalho que fazem, para poder estar sempre trazendo qualidade nas informações, nos cortes. Quando o convidado se sente um pouco desconfortável, tenha paciência de esperar, de descansar. Então, assim, aqui vai meus parabéns para vocês também. Muito obrigado por tudo. E vocês também fazem parte desse maravilhoso projeto. Dito isso, meu amigo, vamos começar a apimentar um pouco mais, né? Vamos começar a falar um pouquinho do ano de 2026. Um ano que mostra, aparentemente, muita dificuldade, né? Aparentemente, a gente tem aí diversos feriados, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem uma eleição que é uma guerra, né? De um lado com o outro. E como é que você vê esse ano para o empreendedorismo? Você vê com bons olhos, você fica meio receoso, você acha que a galera tem que ter medo, não tem que ter medo? E aí, falando no âmbito geral do empreendedorismo, né? do empresário em si, o que você tem em relação a isso? Então, eu vou comentar 2 pontos. Eu, querendo ou não, sou um cara ligado a alguns negócios, além do Multistúdios, a gente tem agência, tem mega outras empresário, coisas. Meu irmão. O cara tem mais de 20 empresas. Não, mega não sou, mas eu posso dizer que eu sou um cara arrojado para algumas coisas de negócio. Então, assim, eu tenho 2 visões. Eu tenho uma visão que o pessoal realmente... A gente tem um podcast aqui que a gente traz empreendedores, donos de negócios e tal. E eu tenho... Já fiz, eu acho que 3 ou 4 esse ano, e o pessoal tem falado um pouco de 2026, achando que vai ser um ano complexo. Meu irmão, hoje é dia 6, tu já fez 4 podcasts? Sim, minha meta esse ano é 100. Que isso, mano. 100 episódios a gente vai bater aí. Um a cada 3 dias, mais ou menos. Quase 4. Esse é o objetivo. Uhum. Esse ano... então, eu falando mais uma vez, eu acho que o pessoal... Eu sou um pouco ao contrário das pessoas, quando normalmente as coisas estão um pouco mais complexas e está o caos, teoricamente eu me sinto um pouco mais confortável. Então, na minha visão pessoal, eu acho que vai ser um ano bom. Vai ser um ano que a gente vai superar algumas metas que a gente pensou.
Mas eu vejo, assim, muito dos donos de negócio estão apreensivos por causa de paradas e tal. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas. Tem um lado de algumas coisas pararem? Tem, mas tem um lado de, assim, no varejo, quando você tem política e eleição, o que acontece? O mercado joga mais dinheiro. Por quê? Porque todo mundo tem que estar mais feliz no ano de política. Então, eu acredito que a gente vai ter um fluxo de dinheiro maior. Querendo ou não, a taxa de juros ela está sendo pressionada pelos bancos Bradesco e Itaú a baixar forçadamente, mesmo que o governo não queira. Eles estão forçando e a Caixa está com alguns projetos de usar fundo de garantia e outras coisas e liberar crédito. Então, eu acho que isso vai... A gente, como eu acompanho muita gente, Café com Ferri, Furla News e outros, eu acredito que a gente vai chegar numa taxa aí de 11% a 12% de juros, que é uma taxa que a gente tem um tamanho... assim, a gente está acostumado a viver isso, podendo até baixar um pouquinho. Então, eu acho que isso vai injetar dinheiro no mercado, vai melhorar. O mercado de construção, dito por outros e dito... eu não sei, hoje ou ontem, ele, para a categoria acima de 60 anos, ele está crescendo, ele tem falta de moradia. Então, eu vejo o mercado imobiliário em crescimento. A gente tem esses eventos, essas coisas, só que a gente tem que pensar que, assim, a NFL fez um evento ano passado em São Paulo e foi tão bom que esse ano vai ter São Paulo e Rio. Então, querendo ou não, é mais um evento para trazer uma injeção. Evento de quê? NFL, futebol americano. Uhum. Ele injeta mais ou menos 300 a 400 milhões um evento desse quando vem para o Brasil. Ele veio para São Paulo e agora a gente vai ter uma edição São Paulo e Rio. Então, provavelmente esse ano a gente vai ter mais uma injeção de capital no Rio, que não estava no ano passado. Você vai ter a Copa do Mundo, que, querendo ou não, você tira as pessoas do trabalho, mas você bota as pessoas no bares e entretenimento. Aí o entretenimento gera dinheiro, que volta dinheiro para o varejo. E, assim, todos, querendo ou não, o varejo é a base de quase tudo hoje que a gente vive. Quando a gente fala varejo, pessoal, o que é varejo? O dinheiro vai girar mais, ele né? Precisa... Ele precisa desse giro. Para a gente falar uma coisa básica para quem não é muito ligado à economia, por que eu vou comparar com os Estados Unidos, que é um país gigantesco e, assim, ele tem crise, mas ele não fica muito em crise. Por quê? Porque lá existe uma forte cultura ao consumo. E quando se consome, gira o dinheiro. Que para a economia melhorar, você precisa girar o dinheiro. Se eu não gasto, o cara que me vende também não gasta. E aí, consequentemente, ele não gasta com o filho dele, que não gasta e tal. É só você comparar. Você pega uma economia como o Japão, que tem deflação e cresce menos, é negativo. Você pega os Estados Unidos, que quando está ruim, está crescendo 3%, 4%, 5% ao ano. E eles acham ruim. Então, assim, eu acho que o Brasil, nesse ano, por incrível que pareça, apesar de tudo que a gente está pensando, eu acho que 2026 vai ser um ano muito bom. Vocês podem me cobrar isso. Eu tenho o mesmo pensamento que você, Eu acho que 27, dependendo do que acontecer, aí a gente, você tem a gente passa... um conhecimento muito mais amplo do que eu em relação a esses tipos de assunto que você abordou. Mas eu assim, simplificando e falando na minha humilde opinião, eu concordo com você, eu acho que vai ser um ano melhor, bem melhor do que 2025, mas porque nesse tipo de dificuldade não são todos que conseguem aparecer, não são todos que conseguem lidar com algumas situações. Primeiro, porque uns têm muita preguiça de trabalhar. Então, para ele ter um feriado, o cara é dono de empresa, já tem um feriadinho. Eu vou viajar com a família, não quer trabalhar. Então, eu acho que a concorrência diminui, entendeu? A concorrência diminui porque o cara que realmente está com disposição, que quer trabalhar, ele vai pegar qualquer tempinho daquele ali e vai cair para dentro. Então, assim, eu acho que o mercado vai ficar melhor para quem quer realmente trabalhar, para quem quer realmente fazer a coisa acontecer. Por isso que eu concordo com você. Essa parte toda de juros, essas coisas, sou bem sincero, eu sou muito leigo em relação a isso. Mas você não vê... Isso aí é um básico, mas, né? assim, vamos pegar o seu mercado.
Você não... Assim, no varejo, o ano passado foi horrível. Eu posso falar horrível para não falar outra palavra. Sim. Foi horrível. Uma merda. Todo mundo falou e se arrebentou. Você vê que no final do ano dá aquela enchida no mercado. Só que você vê a obra. Como é que está o mercado? Assim, eu já trabalhei com lançamento imobiliário e imóveis e tal, na parte de comunicação e tudo. Então, a gente via isso muito. O final do ano deu uma acelerada em algumas coisas. Você vê que o mercado de obra, quando ele vai mexendo, quer dizer o quê? Primeiro, as pessoas de menor poder aquisitivo estão ali. Nunca param de fazer, ó. Pode ver que material de construção está ali, ó. Entra ano e sai ano, pá, tá ali. Nunca ninguém para de construir. Tijolo não para de vender. Quem mora em condomínio pode parar e olhar assim, ó. Sempre tem um apartamento em obra. Então, eu vejo essa coisa. Viajando Rio e São Paulo, eu tenho visto muito lançamento. E a gente também tem um outro lado. Como a nossa moeda está muito divergente de outros lugares, o que acontece? Muito gringo, muita gente de fora que gosta do Brasil, vê um lugar para investir e com um retorno acima do outro lugar do mundo. Porque se alguém está pagando 12% aqui, o cara compra, tem imóvel, tem inflação, tem tudo isso, a valorização é grande. Então, eu queria pegar um pouco o teu mercado. Eu vejo que de novembro para cá, o mercado de construção, de toda essa hora que eu acho que é de obra, ele vem crescendo. E o mercado imobiliário é a mesma coisa. Tanto que você vê lançamentos que esgotando em 20 minutos, tanto que a gente falou aqui da Caixa, a Caixa está abrindo uma nova linha de crédito. Para quê? Para o pessoal poder comprar mais. Por quê? Porque a gente precisa de fluxo de dinheiro no mercado. Se todo mundo está girando, está todo mundo feliz. Então, eu vejo esse lado. Agora, eu concordo com você. A gente tem a galera que, o feriado é na quarta. Aí o cara, quinta-feira vou viajar, quinta e sexta. Quarta-feira já virou. O cara, quinta e sexta virou. E aí ele não quer. Então, aí o que acontece? O cara quer trabalhar. Chegou o ponto que o feriado cai na terça, eles nos emendam a segunda, não. Emenda a quarta, quinta, sexta. Então, tem isso. Dizem que esse é um dos anos. Se não me engano, eu acho que a gente vai ter 46 dias de paralisação, juntando. Se eu fizer esse cálculo, vai dar uns 12% a 13% do tempo de ano. A gente está falando um mês e meio, né? Então, aí o pessoal realmente fala isso. Mas isso também tem outro lado, quer dizer que o entretenimento, comida, e viagem, turismo e outras coisas, eles têm. Para uma parte de mercado é ruim e para o outro melhora, né? E aí eu acho que assim a gente vai ter alguns eventos que não estavam como esse da NFL, como coisas que estão vindo mais shows para o Brasil, mais shows para o Rio e para outra coisa. Então, acho que essas coisas ajudam o mercado. O Brasil está entendendo um pouco melhor a parte de turismo. Nesses últimos 3 anos, aí, você tem visto a gente, mesmo que não seja o que a gente quer, mas você vê os shows em Copacabana aumentando, você vê tudo isso. Esse é um ano de Rock in Rio, é mais uma coisa. Já tem Rock in Rio. Esse ano é um ano de Fesqua. Aí, ó. Só o Rock in Rio, falando o número, na última vez que ele esteve aqui com a gente, o Luiz Justus, que é o presidente do Rock in Rio, o impacto do Rock in Rio hoje, na nacional, é na faixa de 3,4 bilhões, foi do último que teve. Então, só isso é o que o Rock in Rio vai trazer esse ano de fluxo. Que mês? Vai ser que mês? Normalmente, se não me engano, é setembro. E aí você pensa nisso, esse dinheiro vem e vem muita gente de outros estados. Aí a gente está falando aqui mais Rio, tá? Aí hotelaria, tudo isso. Então, nossa hotelaria hoje está batendo na faixa de 90% a 92% de ocupação no estado do Rio, no estado no geral. Então, assim, é mais um fluxo que a gente tem de pessoas gastando dinheiro aqui. Então, eu acho que por tudo isso, e querendo ou não, vou falar de uma parte que não é legal, é o quê? A parte política. A gente tem um fundo partidário que eu acho que pulou de 3,2 para, se não me engano, 6 ponto alguma coisa bilhões, e vai injetar esse dinheiro no Brasil todo esse ano. Então, quantas coisas a gente está falando aqui que vão entrar no fluxo. Agora, tem todos esses outros lados, de muita gente viajar, muitas outras coisas. Então, eu acho que é o que você está falando. Depende muito do... Você quer focar em viajar... a manga, né? Você quer viajar, você quer ir para o show, trabalhar. Ou você quer vender.
Dá para fazer os 3? Dá. Mas você tem que escolher. Você não vai pegar, que nem você falou. Pô, o cara terça-feira. O cara poderia falar assim, não, vou sábado, domingo, segunda e terça. Não, aí o cara pega quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí fica realmente difícil. A gente ainda tem o carnaval, que é daqui, eu acho que 30 dias. Que também é outro evento. Um pouquinho mais, acho que é 16. Assim, então, outro evento que injeta no Rio, na faixa de, se não me engano, eu acho que é 1 bilhão a 2 bilhões de reais hoje, ele injeta na economia do Carioca, que também vem gente de todo lugar do mundo. Porque, como a gente fala, o Carnaval do Rio é o maior evento da face da Terra. O maior espetáculo da Terra. Então, é mais um negócio que eu acho que ajuda. Todo ano está aí, mas como é um ano com vários eventos, tu vê, olha quantos eventos a gente tem. A gente tem o Rio Open, que é um evento também grande aqui no Rio. Então, cara, olha o que a gente está pensando. Eu acho Os eventos, eles fazem movimentar toda essa grana aí, né? Faz o dinheiro girar e voltar para a gente aqui mesmo, né? Para quem está ali esperando. Reinvestir ou gastar em lojas, gastar em obra, gastar em apartamento que o pessoal fica em Airbnb. Eu acho que a grande diferença, o Cássio, em relação a 2025 para o ano de 2026, é que o ano de 2025 foi um ano de insegurança. As pessoas ficaram muito inseguras de gastar, muito inseguras, com muito medo de tudo que está acontecendo no país, no mundo. Né, violência, essas coisas todas. Então, as pessoas meio que se retraíram. Né? E quando tem esses tipos de evento, no caso em 2026, aí a galera já não se retrai mais, já não tem mais medo de ladrão, já não tem mais medo de nada. Eu quero ir para o carnaval, eu quero curtir a Copa do Mundo, e aí vai lá e gasta o dinheiro. E, além disso, então, a grande diferença para mim de 2025 para o 2026 é que 2025 foi um ano de insegurança. E 2026 é um ano de decisões. Né? Então, é onde vai ser realmente decidido, e aí a pessoa já vai de cabeça mesmo e vamos que vamos. Eu acho que assim, a tendência é, dependendo do que acontecer, 27 pode não ser um ano legal. Mas eu acredito que 26 vai ser um ano acima da expectativa da maioria dos brasileiros empreendedores. Deve ter gente que já está, assim, pessoal de varejo, está todo mundo numa expectativa, a galera de obra. Então, assim, existe uma expectativa, sim, de algumas coisas, até porque todo mundo tem que projetar, tem que correr atrás, todo mundo tem empresa não foi feita para dar lucro, então todo mundo está correndo atrás. Mas é o que você falou, tem empresa. Tem gente que já tem situações estabilizadas, tem novas empresas entrando, tem investimentos exteriores. Então, acho que tudo isso tem. E é o que você falou, querendo ou não, a gente está num ano que tem os 3, 4 eventos que não estavam na janela. Então, isso tudo ajuda. Pensa num fluxo de 3,4 bilhões de um bilhão do outro, não sei o quê. Então, assim, só um impacto geral aí para o Rio em si é um negócio aí de 4, 5 bilhões que não estariam programados esse ano. Então, eu acho que no Rio a gente tem... acredito que vai ser um ano bom para o Rio. Nos outros estados, eu não sei tanto. São Paulo, como faz parte hoje, eu li um recente estudo, São Paulo hoje, 33% do PIB do Brasil é São Paulo, e o Rio é 12%. Então, assim, São Paulo e Rio, a região sudeste faz mais de 60% do PIB do país. Então, eu acho que esses lugares provavelmente vão estar puxando bem esse ano, e os outros vão ter um fluxo por causa de campanha, por causa de algumas coisas. Eu acho que a população mesmo, a gente tem que lembrar que a gente não pode ficar dependendo de ninguém. Eu sei que é difícil, nem todo mundo tem, às vezes, como fazer, mas como a gente fala do empreendedor, eu acho que o brasileiro ele é um empreendedor. A gente fala que o brasileiro é mágico, né? O brasileiro, ele cria... eu acho que assim, a NASA foi criada pelo brasileiro. Porque se tu falar assim, não existe isso, aí vai lá um brasileiro e faz. Então, eu acho que esse lado que a gente tem, ele tem que aflorar. E é uma coisa que a gente também aqui no Multitudes, a gente... a ideia é trazer pessoas para mostrar, e no meu podcast eu faço isso, trazer pessoas que às vezes começaram com zero, com nada. O seu podcast, o nome é Multitude, né? Eu fiz eu comecei com Multitude Especial, virou Multitude Business,
porque a ideia é trazer pessoas para contar a história de empreendedor, de quem começou do zero, que nem a gente traz muita gente que tinha um trabalho normal, assalariado, e largou disso para ter negócios. E hoje tem negócios faturando 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil. A gente está falando aqui, sem te abdicar de algumas coisas para você chegar no ponto que você quer. Muitas coisas, né? Mas eu acredito que é possível. É o que você falou. Você não vai achar que fazendo o que todo mundo faz, você vai ter um resultado diferente. Você não acha que o brasileiro hoje ele está mais corajoso para isso? Devido até por influência da própria internet. E muitas pessoas largam o emprego, porque tem os dois lados nessa história. Realmente, eu acho que as pessoas têm que tentar. Só que, como você falou, não é fácil. Tem que estudar, tem que fazer isso. As balelas que vocês já ouviram por aí. Mas as pessoas estão com mais coragem de abrir um CNPJ, de cair para dentro de cabeça, né? Muitas das vezes despreparados. Eu acho que mudou. Mas é muito pela influência mesmo. Muita gente fala na internet, larga isso aí, larga a CLT, vai para dentro do CNPJ, você consegue, vai isso aí, não sei o quê, para ter patrão, blá, blá, blá. E isso acaba causando um caos tremendo em todo o mercado, porque é muito cacique para pouco índio, tu tá entendendo? É assim que está acontecendo agora. Não, eu acho que tem um mercado grande, que é a internet e outras áreas. Eu acho que a economia e outras situações fizeram com que muitas pessoas tentassem, e principalmente a internet como motivador e como mostrar ela porque antigamente a gente pega e você só via um cara de sucesso na televisão. Eu falo isso muito aqui. Você, para ficar perto de um cara super foda, você não tinha rede social, você não tinha nada disso. Você tinha que ir buscar na televisão e ficar vendo outras coisas. A internet, ela abriu a porta. Ela abriu a porta e abriu a mente, porque a influência ela vinha total das redes de televisão. Todas elas falavam o que quisesse e aquilo virava verdade nua e crua. Hoje não mais. Hoje a pessoa consegue ver várias opiniões e formar dela. Vou te fazer uma pergunta. Quantos canais você acha? Quem faz pergunta aqui sou eu, Cássio. Não, uma pergunta. Quantos canais você acha que existia antes, assim, no começo da internet? Quantos canais de TV a gente teria, assim, conhecido, se a gente tivesse que chutar um número? Não, tá falando que antigamente ou agora? Antigamente. Antigamente a gente tinha... Vou falar na época da vovó mesmo, que era número. Era 4, 6, 7, 9, 11, 13. Não, bota um pouquinho com a TV a cabo, a gente chegava nos 50, 100 canais. Sim. Okay? Na TV aberta eram 6. E na outra... Sem contar a TVS, que era no 2, não é isso? Tinha 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13. Aqui no Rio, 7. Então. Na TV aberta. Então, a gente botando a TV a cabo, a gente chegava a bater uns 100. Hoje, só para a gente ter uma noção, quando a gente fala, eu não sei se o pessoal que acompanha aqui conhece a chamada Fast TV, que são as TVs de internet. São as TVs Pluto TV, que você chega lá na Casé TV, Casé TV, agora é GE TV. Então, todos esses canais hoje, tu sabe quanto a gente tem mais ou menos hoje? Tá falando Brasil ou Mundial? Não, Mundial eu não tenho nem esse número. Uhum. Eu sei que, assim, geral, você chega a mais de 5 mil canais. Putz. Sobre geral, diversos assuntos. Assim, todo mundo. Eu acho que pega o mundo, mas assim, a média é um número de mais de 5 mil. Então, hoje, para o brasileiro, ele tem acesso, ele botar na TV ali, se ele pegar numa TCL TV, numa Samsung, só ali dele botar ali, ele tem uns 50, 100 canais, além do que ele tem, além dos streams, das outras coisas. Então, isso quer dizer o quê? Olha quanto trabalho estava preso numa represa só e ele foi abrindo. Isso para falar da nossa área. Mas hoje, você tem o influencer, você tem a modelo que faz a campanha, você tem o pessoal que é do digital, que trabalha em outras coisas digitais, o vendedor digital, o consultor com internet, o atendimento de WhatsApp. Então, assim, as redes sociais que geraram um fluxo, o pessoal que grava podcast, o pessoal que grava vídeo, o pessoal que grava para o pessoal do podcast. Então, assim, olha quantos empregos e outras áreas que eles surgiram. As pessoas que fazem corte do podcast, do Cássio, por exemplo. Isso aí. Olha quantos trabalhos saíram. E o que acontece? Uma diferença que antigamente. Antigamente, você tinha que pedir para ir embora de um emprego para trabalhar no outro.
A internet e a mobilidade de tudo que a gente faz, ela deu possibilidade de tu estar ali no CLT e fazendo trabalho paralelo. Até você chegar e falar assim, ó, eu ganho no CLT 5 mil. E a internet está me dando 2 mil. Eu não vou sair agora, não. Eu vou ficar com esses 7. Aí o cara fica, não, eu vou ficar com esses 8. Aí vou ficar com os 9. Vou ficar com os 10. Quando ele iguala, ou chega perto, ele começa a se perguntar por quê? Porque num trabalho ele fica 8 horas todo dia. 40 horas semanais, ou né, nesses números novos, menos. E no outro, ele fala assim, pô, eu tiro 1, 2 horas por dia disso e ganho tanto. Mas e eu falo o meu pode horário. virar um colapso, cara, total isso no futuro. Não acredito, não. Porque, Por que o colapso? Porque tem mãos de obra que são necessárias. Mas elas vão continuar, só você ver o outro mundo. Os Estados Unidos está na frente da gente. Vai, cara, não vai continuar. Vai. Como é que você vai Vai ter ficar folha? cara. Então, é isso aí. Não, mas vai ficar continuar. muito caro. Ué, mas... Muito ó, caro. Eu estava falando com uma pessoa hoje dos Estados Unidos, ele falou, meu E cachorro é uma passou cadeia. mal. Sim. Porque se eu vou pagar para você um salário exorbitante, o meu produto, consequentemente, vai aumentar cada vez mais. Vamos pegar o exemplo. Hoje eu vou falar Tá com um aí o amigo colapso. meu de veterinária. Veterinário não, ele teve um problema com o cachorro dele hoje. Aí ele me ligou, eu estava falando com ele de manhã, ele falou assim, meu cachorro passou mal, ele ficou 4 horas no veterinário nos Estados Unidos e ele gastou $2.500. É um valor exorbitante, concorda? Uhum. Vai acontecer do pedreiro ganhar um salário, igual nos Estados Unidos, de construção, salários maiores. Porque mão de obra, para algumas coisas manuais, elas vão crescer. E as outras coisas, eles vão ter gente, porque as pessoas querem trabalhar mais. Você vê que hoje, eu digo, já falei em outros podcasts que ainda não saíram, que separar a gente, que é baby boomers, e as outras gerações, o que acontece? Antigamente, eu tinha que... O cara chegava lá, você foi no teu primeiro emprego, aí o cara fala o quê? Você tem experiência? Trabalhou aonde? Aí tu pergunta, pô, mas não tenho. Aí ele, tá, mas eu posso trabalhar aqui? Não, você não tem experiência. Aí eu falei, tá bom, mas como é que eu consigo ter experiência se eu não fiz o primeiro? Se eu não tenho oportunidade. E hoje, o cara entra e fala assim, não, eu te ensino, não, você aprende. É isso. E hoje a gente ainda tem uma outra coisa. A geração Z, ela combinou, que é o que eu falei em outro podcast aqui. Ela chega toda junto e fala assim, ó, se você não deixar eu treinar, eu fazer minha academia durante o horário, eu não trabalho. Só que é uma coisa que todos eles falam. Então, querendo ou não, todo mundo teve um pensamento. Na nossa ideia, não. Se eu falasse que ia treinar, o meu estagiário, meu brother, ele falava assim, o Cássio não quer fazer, eu faço no lugar dele. Aí o meu chefe me mandava embora. Tudo bem que isso é uma revolução de cultura, que hoje a gente tem a saúde mental, a saúde física, tem tudo isso. Mas eu estou mostrando a diferença das épocas. Então, hoje, foi aparecendo isso tudo. Então, quando a gente fala dessa área de colapso, não, eu acho que a balança ela vai virar. Dinheiro que estava na mão de algumas coisas, como diz uns amigos meus, a gente está passando por uma transformação cultural e financeira. Então, o dinheiro está trocando de mão. O coroa ou aqueles portugueses, nada contra, minha família é de Portugal também, aqueles caras que ficavam juntando dinheiro e tal e fizeram fortuna, hoje é mais difícil desse cara vencer. Por quê? Porque hoje mudou. Hoje você vê gente nova que vendeu um curso, que fez isso, ganhar milhões. E essa galera que vendia o aluguel, que fazia isso, está passando aperto, porque está imóvel, está em outras coisas. Então, o dinheiro, como diz... Dinheiro preso... Ele trocou de mão. Você vê, a gente discute às vezes, você vê os influencers, o Toguro, outros caras falando que hoje os influencers, os caras botam carro de 2, 3 milhões para gravar. Mas por quê? Porque tu pega um vídeo desse, alcança 10, 20 milhões de pessoas e o cara tá tirando na internet 150 mil reais. Uhum. Não é todo mundo? Não é todo mundo. Mas isso aí mudou. Ele deu acesso a... Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Whindersson Nunes. Nada contra, mas ele não seria... Sem internet, dificilmente ele seria o Whindersson Nunes que a gente conhece. Sem internet. Ele era um cara no Piauí... Não só ele, mas como vários. Mas ele é um exemplo. Ele era um cara no Piauí, Felipe Neto, Teresina e tal, no fim do mundo, num quarto, falando. E ele foi crescendo de lá. Então, quando que um cara desse hoje, se ele não inventasse um negócio e tal, ele ganharia o dinheiro que ele ganhou. A internet deu essa posição. E aí ele aproveitou isso. Então, só que esse dinheiro hoje,
A cabeça de quem tem esse dinheiro hoje não é a cabeça do vovô de antigamente. Pô, vou comprar um imóvel, vou comprar... Não, você vê, todo mundo quer serviço, nem todo mundo quer ter carro nessa geração. Hoje ninguém deixa o dinheiro lá guardado, rendendo, colocando, ninguém compra casa, mora de aluguel para poder não deixar o dinheiro preso né? É assim. Quer ter a mobilidade. Como é que o pessoal fala? O cara viaja e trabalha em qualquer lugar do mundo. Eu esqueci o termo. Porra, caralho. Nômade? Nômade digital. Aí hoje você procurar aí, tem os termos chamados nômade digital. É o cara que trabalha de qualquer lugar do mundo. Então hoje, quantas pessoas são nômade digital? Que você está falando, pô, eu trabalho 3 meses no Brasil, 3 meses não sei aonde. Porque o cara faz trabalho pela internet e entrega. Então isso foi uma revolução. Eu não acho, que nem a gente estava falando, que vai haver uma... Qual a palavra que você usou? Nômade. Não. Colapso. Um crash, um colapso. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão ter que entender essa evolução cultural e essa evolução no mercado. Que é veloz troca. demais. Sim. Que é veloz demais. E nessa história toda que a gente está falando, tem um negócio muito importante que em nenhum momento nós citamos aqui, que chama-se a tal da IA, né? Que também faz qualquer bunda rachada virar um baita profissional, né, cara? Tu tá rindo, mas essa é foi mesmo. boa, bunda rachada. Qualquer bunda rachada hoje é super inteligente, é diretor, é músico, é escritor, é o que você quiser. Então, mas a pergunta é, e se o cara ficar sem internet e energia, como é que aí vira burro. Aí como é fica que a IA burro, funciona? rasga o diploma, a memória acaba, é isso. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu vi um vídeo, e a gente estava falando em relação à mão de obra, aquela mão, a mão de obra que suja a mão, né? Que é o pedreiro, que é isso aí, que mete a mão no negócio, que suja mesmo, que é a galera que mete a mão na massa, o que faz realmente acontecer. Eu vi um vídeo, não sei se realmente se é real, mas eu vi esse vídeo, que nos Estados Unidos, já lá na Europa, as pessoas de escritório, elas estão sendo substituídas, muitas pela inteligência artificial, um atendimento, não sei o quê, tal, e que com a escassez de mão de obra dessa galera que mete a mão na massa, subiu aqui o valor. Então, as pessoas que metem a mão na massa ganham muito mais de quem ficava no escritório. E as pessoas que estão no escritório, que estão sendo substituídas pela IA, estão treinando agora para ser de colocar a mão na massa. Então, olha como é que é o mundo de ciclos. É isso aí. Aí acaba mudando de mão. E isso já vai chegar aqui. Eu enxergo dessa forma. E aí que vem a grande questão. Porque pessoas que, às vezes, não têm... tem muita habilidade com aquilo que está fazendo, e esses, infelizmente, os que têm mais habilidade, eles vão falecer já, porque cada vez estão ficando mais velhos, e os mais novos não estão aprendendo com a categoria daquele cara mais experiente, que, porra, aquele cara da marcenaria que faz aquilo que o cara é, né? Porque agora está tudo meio gourmetizado. O cara eu não vejo, assim, meu avô foi marceneiro, Eu falo assim, meu avô não ganhou tanto dinheiro, foi marceneiro, e meu pai... Hoje estava rico. Então, a gente fala, meu avô fez todos os móveis da Dijon, da Cristiano Torlone, de uma galera, fazia tudo, os armários, a casa inteira. Não ganhou tanto dinheiro. Aí meu pai decidiu ser piloto, tudo bem. Mas eu falo que se ele tivesse hoje... Aprendido, né? Não. Se a minha família tivesse entrado na época que meu avô entrou, hoje seria esses caras gigantes. Por quê? Meu avô fazia tudo, no romão, no formão, tudo na mão. Desenho. Por exemplo, lá em casa a gente tem escrivania feita de... Não é maçaranduba, não, é madeira maciça. Uhum. Então, assim, é coisa que tem 50, 30, 40 anos. E vai ter 100, 200. Então, assim, e hoje a gente vê o quê? MDF. E é o que você falou. Ninguém, assim... Tudo bem, hoje não, vamos botar um pouquinho atrás. Ninguém queria meter a mão. O pessoal quer botar numa máquina e quer que faça. Só que é o que você falou. Tu vê um móvel planejado hoje, qualquer coisinha que tu vai fazer uma cozinha, dá 20 mil, cara. Com MDF. Então, mas aí eu acho que é o mercado que você está falando. Aí tem uma visão que eu acho que a gente pode falar um pouquinho. O que acontece? Eu vejo que o mercado ele foi nivelando. Antigamente, você tinha um nível de vamos dizer assim, tu fazia a tua casa de móvel. Hoje tu vai do nível A até o final do alfabeto.
Os caras já fazem tudo. Tu entra em casa... Nível de que tá falando de qualidade? De qualidade Sim. de entrega. Na época do meu avô, tu fazia 1, 2, 3. Por exemplo, meu avô fazia uma casa, demorava trocentos anos. Não tinha tudo. Por exemplo, fazia... Pô, pensa nisso. Eu tinha 2 armários na minha casa. Eu não vou saber dizer metragem, mas você sabe. Meu armário aqui do meu quarto era do tamanho de um vidro desse aí. Todo de madeira maciça. O da minha irmã, a mesma coisa. O do meu pai, a mesma coisa. Lá em casa tinha 3. Quanto tempo era para fazer um negócio desse de madeira maciça? Hoje, tu bota numa máquina daquela ali e faz. Então, acelerou esse lado e teve o outro. Aí, uma outra coisa. Quando você fala de IA, você transforma... É aquela história. Se todo mundo mexe com IA, vira o quê? A média, concorda? Uhum. Então, o que vai acontecer? Quem tiver... mexer com IA, mas der alguma coisa personalizada, eu acredito que vai furar a bolha mais uma vez. Que eu acho que todo mundo vai ficar assim, aprenda IA e largue o resto. Faça IA. É igual a internet. Mexa com o computador e não faça mais nada. Faça isso e não faça... E a gente viu, é só a gente pegar nos últimos 20 anos. Você tem que fazer o que todo mundo faz e ainda ter um plus. Então, eu acho que assim, a IA, sim, ela vai facilitar muita coisa, ela vai melhorar, mas eu não acho que o cérebro humano vai... Vai continuar sendo uma Só ferramenta. acho que a gente vai ficar mais burro. Continua sendo uma ferramenta. O que tiver mais habilidade para lidar com a inteligência artificial, transformar ela realmente numa máquina, né? Porque é o que você falou, o cara também tem que ter a criatividade para usar a inteligência artificial. Não, e até saber o que você falou. Faltou, vamos lá, eu tive um problema aqui, deu internet. Eu falo muito isso, realmente. Eu não vou usar bunda rachada, mas... Pode usar, bunda rachada mesmo. Mas o que acontece? Na área de comunicação, eu vou dar um alô aí, não vou falar o nome, mas vou dar um alô para alguns amigos, que é o quê? O cara chega lá e fala assim, vamos marcar uma reunião. Aí o cara entra no chat GPT, vai lá, pede as coisas, chega na reunião e fala assim, caraca, tô com essa lista aqui, vocês tinham que fazer isso. Aí tu fala assim, pô, sério? Sério. Aí eu tenho um amigo em comum, falava assim, cara, ó, eu vou pegar agora e vou fazer isso. Aí eu pegava a lista e falava assim, pô, mas tu sabe o que é isso aqui? Aí o cara, não. Pô, então, para mim fazer isso aqui, você precisa disso, disso, disso. Para mim fazer isso aqui. Aí eu pegava a lista do cara e mandava tudo isso e botava do lado. Eu falei, agora, quando que a gente quer marcar a próxima reunião? Aí o cara, não, a gente vai ter que demorar um mês. Por quê? Porque até você saber fazer a pergunta, até você saber o que é, você tira da inteligência artificial. Por quê? Porque tem momento que tem que ter humano, tem que ter algumas coisas que você vai ter que fazer. Não dá para botar. A inteligência artificial não é um escravo. Não, então, a gente cada vez mais vai ter que, para poder ter certeza da habilidade do cara e não comprar o jogador pelo DVD, porque no DVD todo mundo faz embaixadinha, né? Vai, caraca, o DVD o cara é craque, né? Bota no campo, o cara não joga. Então, acho que cada vez mais vai ter que ter esse tete a tete, o cara conversar olho no olho e saber realmente. Porque quando o cara manda no chat GPT ou manda no WhatsApp, ali automaticamente... Como diz o Faustão, quem é bom... Hã? O Faustão diz, quem é bom... Como é que é? Quem é bom faz ao vivo. É isso aí. Então, a galera vai ter que fazer ao vivo, de chegar assim, pô, ô Felipe, imagina, vamos lá você... Eu chego hoje, eu não sei de esquadrilha, não sei de nada. Mas você me falar assim, cara, pô, de repente tu vende isso aqui, vendo. Aí o cara chega aqui, me encontra aqui, que nem a gente está aqui no ambiente. Aqui tem 7 vidros. Aí o cara chega, já aconteceu, mas não é a minha área. Mas o cara chega e fala assim, pô, mas por que botou... Não tinha um negócio daqui ser o vidro verde, sim, transparente? Fica esverdeado, né? Então, tem um monte de Extra clear. Então, aí o cara chega e me pergunta assim, bom, mas aqui não tinha que ser um extra clear? Aí eu falo, não tinha, não. Aí você, mas o extra clear, ele dá mais visibilidade. Por que eu vou botar um vídeo esverdeado para no vídeo ele sair esverdeado? Então, assim, o cara tem que saber. Você pode, eu acho que, e deve usar a inteligência artificial para tirar algumas coisas muito básicas ou coisas que você tinha que ficar repetindo o processo. Hoje o cliente me pergunta a acústica... Falar de janela acústica comigo, meu amigo, quanto que é o RW, quanto é que é o STR, quanto é que é o CTR, quanto é que é... Não sei. Caraca, meu irmão, eu falo assim, quase que eu pergunto. Eu não sei isso não, senhora, não sei não, porque ele sabe muito agora, porque
a exigência... Não, ele sabe muito, não. Ele sabe perguntar à inteligência artificial e te falar. Hoje eu tive um Porque caso... ele pergunta para você da inteligência artificial, tu responde, aí ele manda pro ET. Isso aí tá certo, essa resposta? É assim que tá funcionando. Então, mas aí a pergunta, a inteligência artificial executa? Eu falo isso muito. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar que todo mundo faça a mesma pergunta na inteligência artificial. Ela usa a base média de todo mundo perguntando. Eu concordo. Então, se a média for burra e ficar perguntando a mesma burrice, uma palavra falada 1000 vezes errada, ela vira uma Porque verdade. as informações que ela pega é toda informação que tá na internet. Então, eu acho que isso que você falou vai muito de encontro que a gente está falando. A gente vai perder muitos... pessoas com habilidades especiais que não vão conseguir passar para outras. Por quê? Porque essas pessoas ela detêm conhecimento. Mas o conhecimento não está ali só. Ali ele está perguntando. Então, quando eu falo dessas coisas básicas, eu acho que realmente ela vai suprir nisso. Para poder tirar você... Por exemplo, você é um cara que já tem um nível sim. Pô, tu não vai precisar ficar preenchendo o básico. Você não vai precisar fazer um questionário básico. Então, isso... Eu acho. Hoje, voltando aqui, hoje eu tive uma pessoa que me ligou e falou assim, a gente já cansou de perguntar esse problema para a inteligência artificial e não conseguiu resolver. Aí eu estou tendo que te ligar, Cássio, para poder resolver isso. Já viu um negócio que tem nesse negócio de TikTok, Instagram, o cara chegando com a inteligência artificial? Me fala aí todas as cidades que tem no Brasil. Aí a inteligência não fala. Não fala. Aí, não, mas eu quero que você fale. Eu tenho todo o tempo do mundo. Não, mas aí a inteligência fala, mas se eu começar a falar todas as cidades, a gente vai demorar muito aqui. A inteligência fica dando desculpa para não dar. O cara não tem problema. Começa aí, vai. Começa com a letra Aracaju, vai. Aí a inteligência não fala, cara. Não, ela também não quer trabalhar de graça, né? Conta de 1 a 1 milhão, não conta, mas vai demorar muito. Não, vai, eu começo. 1, 2, 3. E ela não vai, não fala, não. Depois tu testa na tua Eu vou fazer esse teste e vou falar, ó, vocês que estão acompanhando... Testa ao vivo aí. Testa aí, vê se consegue. Porque o meu sumiu aquela bolinha, não sei o que aconteceu, senão eu testava aqui agora. Tenta aí falar, daí é de 1 a 1 milhão pra ver. Manda no áudio? Não tem aquele que aparece a bolinha que ela fala? Mas eu não uso esse. Não, mas usa esse. Porque pra sair a voz daqui no microfone, bota no microfone. Esse aqui. Cadê? Porque também não tá aparecendo mais a bolinha, não? Não, então não tá. Então tá igual o meu. Então deixa. Vai ficar pra próxima. Depois eu faço pessoal, um corte. Inteligência artificial, conte de 1 a 1 milhão. Não, peraí. Não tá saindo mais a voz. Conte de 1 a 1 milhão. Contar de 1 a 1 milhão ia ser uma maratona e tanto. Acho que a gente ficaria aqui um bom tempo só contando. Então vamos combinar assim. Eu não vou realmente contar um por um, mas se você precisar de ajuda com qualquer outra coisa, manda ver. Fala assim, não, mas eu tô com tempo. Mas eu tô com um tempinho aqui. Eu fico aqui esperando que eu preciso aprender com você essa contagem. Ah, entendi. Bom, se você tá com tempo e quer realmente aprender, a gente pode encurtar o caminho. Vou te mostrar como contar em alguns marcos, tipo 1, 10, 100, depois 1000, 10.000 e assim por diante. Agora e aí fala você vai assim, pegando o jeito sem precisar então, tá realmente bom, não quero contar mais todos saber os do número, não. Então me fala todas as cidades Não do quero Brasil. saber. Os números eu já aprendi com você. Eu agora, eu tô aqui estudando geografia e amanhã eu vou ter uma prova que eu preciso saber todos os nomes das cidades do Brasil. Será que você não consegue citar aqui para mim começar a anotar para amanhã a prova que eu vou fazer? Olha, eu adoraria ajudar, mas listar todas as cidades do Brasil seria tipo contar de 1 a 1 milhão, ou até mais. Milhares de cidades. Desiste, mano. Desiste que tu não vai vencer ela, não. No caso, você não está querendo trabalhar mais para a gente, né? Quer ganhar o salário sem trabalhar, é isso? Ah, peguei indireta. Não é que eu não quero ajudar, mas às vezes algumas tarefas são meio impossíveis, né? Mas relaxa, a gente pode ir pelo caminho mais fácil. Se você tiver alguma dúvida de geografia ou algum ponto específico, me fala, que eu te ajudo com o maior prazer. Esquece. Viu? Falando exatamente o que o Felipe falou aqui, a gente vê que nem a inteligência É limitada, ela não quer trabalhar, não. ela
tirou o feriado dela de terça a domingo. É isso aí. E hoje não está querendo ajudar a gente aqui na contagem ou no número da cidade. Mas é só para a gente ver como que as coisas não são exatamente como a gente acha, às É vezes. isso aí. E outra coisa, irmão, aproveitando esse embalo de inteligência artificial e que realmente o tete-a-tete agora é o que vai prevalecer, né? Se bem que a inteligência artificial é uma maravilhosa ferramenta de estudo, né, de você conseguir descobrir e de se aprofundar realmente quando você quer, né? Não você utilizar somente ela para você fakear, se é que existe esse termo de fake, né? Fakear as pessoas, né? Ficar sempre fingindo que você realmente não é. E aí, esse novo assunto, porque a gente já bateu muito papo em relação a isso, que é algo também que, além de podcast, vem movimentando milhões de mercado. Vamos ver se tu sabe o que é que eu estou falando. Estou falando de quê? Não sabe? Não vai saber Não. sim, porque a gente já conversou Não, várias não, vezes em eu- relação a isso. não. E isso sim exige muita sabedoria, que chama-se mentorias. As mentorias que, além, junto com o podcast, também vem movimentando milhões e milhões e milhões e milhões aí, né? Os famosos coaches que não gostam mais de ser chamados de coach. Agora, coach, né? Mas coach é o quê? É mentor? Sim, é mentor. É a pergunta que não quer calar, vou fazer direto para a câmera. Quando que o Felipe vai lançar o clube de mentoria para o pessoal dele? Eu já falei isso para você. Eu para fazer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de projeto, eu não faço para enganar os outros e arrumar dinheiro. Eu me sinto muito inseguro em relação a isso. Muito inseguro. Mas você não acha que, interrompendo seu raciocínio, mas você não acha que você hoje conseguiria pegar umas pessoas da sua área e mentorear para melhorar o jeito dela, igual você fez com o Mãos à Obra, e deu essa visibilidade? Você não acha que hoje você aprendeu isso em 2 anos? Eu não estou dizendo que você é o maior especialista. Não, mas você pode, Cássio, você pode aprender, mas não necessariamente depois que você aprende, você aprendeu a repassar aquilo que você vive, que você viveu. Eu não me sinto, assim, um cara justo com as pessoas para pegar uma remuneração, algo deles, no qual eu não me sinto confortável para poder passar. E eu acho que as pessoas aí que estão aí devem fazer a mesma coisa. Elas têm que treinar, se capacitar. Quando eu me sentir capaz de realmente estar entregando algo positivo para as pessoas, aí sim, faria. Mas não é o momento agora. Eu acho que eu preciso maturar isso na minha mente. Você é um dos caras que fica... Vai. Mas hoje, no momento, no meu mercado já tem alguns que fazem mentorias, né? Que são bem-sucedidos no que fazem, mas eu ainda não me enxergo nessa posição. Sinceramente, eu não me enxergo. Talvez eu tenha que passar o mesmo processo que eu passei para ser host do Mãos à Obra, mas pode ser que um dia aconteça, mas no momento Eu acho que o primeiro não me momento sinto. que você pegar e for numa mentoria fora do seu mercado, a gente esse ano vai ter possibilidade, porque a gente está conversando com algumas pessoas do G4 Club que estão lá e tal. E eu acredito que a partir do momento que você estiver dentro de participar de um negócio desse, você vai ver que tem como trazer. Não sei se você vai ser o cabeça, se você vai ficar nisso, mas eu acho que pode ser uma passagem. Como eu vejo, vou te falar, hoje teoricamente, Cássio, já posso dizer que eu mentorei muita gente, mas sem essa nomenclatura. E eu não vou falar o nome dele, mas eu tenho um amigo que fica me zoando, que ele é um dos principais, mas que eu já deixei muita gente milionária, que já mentorei muita gente e tal, e que eu deveria fazer mais isso como mais alguma coisa no meu portfólio. E do finalzinho de 2025 para cá, eu comecei a mentorear 2, 3 pessoas que estão ali comigo. Por quê? Que é onde eu vejo esse caso em você.
a gente começa a ver que o cara tem a mentoria, por quê? Porque tem muita gente que vai seguindo o rastro daquelas pessoas. E não é nem todo mundo é aquela pessoa que é o early adopter, que é o quê? O primeiro cara que faz, o cara que puxa, é o cara que vai fazer a primeira vez aquele negócio. Então, no seu mercado, eu acho que você pode até... A gente tem uma grande força e parte nisso de ter empurrado o Mãos à Obra no início, mas eu acho que você já fez. E você também deve ter gostado, senão você não teria continuado. Então, você precisava... Para mim, o Mãos à Obra é uma terapia, né? Então, eu acho que você precisava de um empurrão. E eu acho que a mentoria é a mesma coisa. Eu tive eu abri o negócio da mentoria e falo muito, por quê? Porque eu tive um choque de conversa com algumas pessoas próximas. Por quê? Porque eu acabava dando uma mentoria, querendo ou não, por telefone. Porque o cara me liga e fala, pô, tô com problema tal, como é que faz isso? E querendo ou não... Isso acontece comigo direto, no então, direct. E aí a gente vai lá, resolve, e aí? É isso aí. E aí foi embora. Ajudou o cara, carregou o cara, na verdade. Eu não estou dizendo que todo mundo que vier me perguntar alguma coisa, eu vou vender uma mentoria. Não, e as pessoas, a maioria das pessoas, elas são problemáticas, porque elas não querem ajuda, elas querem que você carregue elas. Não é somente uma ajuda. Ó, chegar para você e falar assim, Cássio, como é que eu vou abrir uma empresa aqui? Aí você chega para mim e fala assim, ó, Felipe, entra nesse site aqui, ó, www.empreendedoresdesucesso.com.br, que tá tudo lá. Ele não quer isso. Ele quer que você dê tintim. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Hoje o cara quer até que você mande o contato direto. Exatamente. Só falta tu fazer pro cara, meu irmão. Tem gente que abusa. Entendeu? É assim. Então, eu acho que, falando disso, eu acho que tem E aí tem que ser remunerado, né? Então, mas eu acho que tem um mercado. Esse é um mercado que cresceu muito, principalmente pós-pandemia, porque muitas pessoas na pandemia acabaram mudando. E a gente tem um segundo movimento, que é o quê? Esse part-time de trabalhar em casa e trabalhar numa coisa, algumas pessoas quiseram parar de fazer. Então, a mentoria nada mais é do que uma consultoria de antigamente, do cara acompanhar você. Então, quando eu falo e acabo vendo que existe... só que a mentoria você fica muito em cima. É isso que eu ia falar. Mentoria e consultoria eu vejo como algo muito diferente. Não. Acho que a mentoria, o cara, ele acompanha por um determinado momento. A consultoria é uma, como se diz o próprio nome, é uma consulta ali que o mentor, em alguns pontos. O mentor, como algumas pessoas falam, é o cara que está todo lá, toda vez que você precisa tomar uma decisão, precisar de alguma coisa, o cara vai te ligar. É igual o pessoal vamos dizer assim, faz parte de um board de uma empresa. Quando é na hora de decidir ali nos finalmente, o cara vai falar, junta todo mundo agora que a gente vai usar aquele cara que tem 50 anos de experiência. Então, assim, o mentor é o cara que já passou, fez muita coisa. Então, você precisa de, às vezes, sigo para a direita ou para a esquerda. Faço essa obra ou não faço? Vou nessa loucura ou não vou? Vou arriscar aquilo ou não? E aí o mentor, ele vai nisso aí. E ele, querendo ou não, ele já viveu muitas coisas. Então, eu também achava, igual você, que eu não era um cara para fazer isso. Mas, como sempre, a gente aprende com todo mundo e todo dia está aprendendo. Eu peguei um amigo meu, que eu já ajudei várias vezes, e passei uns 3, 4 dias a gente trocando ideia, e ele me mostrou que eu já fazia isso, eu só não cobrava. Aí eu falei assim, pô... E ele falou assim, pensa, aquela resolução que tu deu ali... Quanto que o cara ganhou com aquilo? Aí ele, isso aqui, quanto o cara fez? Aquilo ali o cara faria sem você? Não. E aí eu comecei a ver a quantidade de tempo e situações que eu gastava, não que seja... eu aprendi alguma coisa com a minha mãe, que se aquela coisa eu posso ajudar alguém e não vai fazer diferença para mim, eu devo fazer. É o que eu faço. Então, só que eu falei assim, vamos até a página 2... A partir da página 2... Justamente por causa dessas pessoas que querem que carregue ela. Então, aí a partir da página 2, eu resolvi falar assim, cara, você quer realmente uma parte do meu tempo? Você quer que eu faça algumas coisas? Então, assim, vamos vamos fazer uma mentoria, vamos entrar nisso. E aí eu comecei a ver. Cara, tá ali, é um projeto, dentre outros, que eu quero
Executar, né? gravar e fazer em 2026. Vou falar aqui, aproveitar que eu não vou a quase podcast e estou vindo nesse, eu vou falar de mais duas coisas que o Felipe não sabe e pouquíssimas pessoas sabem, que são 2 projetos novos que eu quero adicionar além do podcast que a gente tem. Um vai ser que a gente vai visitar alguns empresários nas fábricas e nos locais com um canal. Eu estou criando isso. Então, assim, eu vou chegar lá, vamos lá na Sonora e eu vou te entrevistar na Sonora, falar um pouco de negócio e fazer uma visita mostrando o teu local todo. E a minha ideia é fazer em alguns lugares, no Rio, Brasil, Espírito Santo, Brasília, Goiânia, assim, viajando. E o outro vai ser um de treinando com o CEO, treinando com o empresário, que eu vou levar um amigo ou um empresário, um famoso e tal, e vou treinar com essa pessoa, fazer um dia de treino com ela, e ao mesmo tempo que treina, a gente vai entrevistar. Então, baseado nisso que eu estou te falando, por quê? Porque eu fui conversando com muita gente. Dezembro desse ano, eu tirei como um momento para pensar em algumas coisas da vida, em relação até à empresa e tudo isso. E eu comecei a ver que a gente ajuda, que nem você falou, a gente acaba ajudando muita gente. Mas a gente ajuda e, às vezes, em outras horas que o cara pode ajudar, não sei o que, ele não quer. Então, eu falei assim, cara, para fazer isso, é melhor fazer aquela história, vou fazer coisa para mim, né? Que é uma coisa que eu gosto. Começar a olhar um pouquinho para a gente. E coisas que eu acredito que vão reverberar. E, assim, ambos os casos, a gente já tem algumas pessoas interessantes e grandes, tanto no Rio quanto em São Paulo, interessadas da gente gravar e entrar nisso aí. Por quê? Porque, mais uma vez, eu acredito que o poder tanto do podcast como da internet, a gente tem que usar. Então, e se a gente faz o bem, que é o nosso caso aqui, eu acho que tem que ser usado e amplificado. Porque quanto mais a gente abrir portas para pessoas iguais à nossa, elas vão proliferar no mercado. Então, eu quero pessoas como eu, que ajudam o outro. Então, se eu puder ajudar uma pessoa como eu, que vai ajudar o outro, então é uma corrente do bem. Então, claro que todo mundo quer ganhar dinheiro. Aquela história, ninguém larga a mão de ninguém, né, isso aí. cara? Não, e deixando claro aqui, claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, não adianta eu dizer, eu estou criando só isso. Não, eu quero aumentar, como a gente fala, o alcance, eu quero sair da bolha só do podcast e, mais uma vez, eu acho que alcançar cada vez mais o que a gente tem de propósito, que é o quê? Mostrar que todo mundo pode vencer, que tem que ter trabalho duro e que tem muitas pessoas aí que começaram pequenininho, que não imaginavam, hoje tem um tamanho relativo ou grande. Por quê? Porque insistiu, porque perseverou, porque gastou o seu tempo, como você falou. Só que eu quero mostrar isso, porque às vezes a gente só vê o cara lá, esse é o filho de não sei quem, aquele herdou tudo. Então, assim, a expectativa hoje nossa, principalmente com esse, no empresarial, é mostrar essas pessoas que cresceram do nada, e no fitness é mostrar as pessoas que têm negócio e também que o esporte e o treino, essas coisas, mudou a vida das pessoas. Então, assim, é mostrar o além. Não é só o negócio, é o negócio inserido naquilo. Então, tem gente que, de ir na academia, de tudo isso mudou ele. Ele melhorou, está com mais saúde, consegue brincar com os filhos, tudo isso. Então, e também estimular todo mundo ao esporte, estimular todo mundo a ser empreendedor, mesmo quem tem CLT, que eu acho que às vezes você tem um final de semana, um trabalho para quem quer, porque tem gente que quer sair, e aí eu respeito todos os lados, mas eu acho que a gente tem espaço. É só você olhar os outros lugares, que nem a gente fala, olhar os Estados Unidos, tem muita gente. Uhum. Tem a pessoa trabalhando lá no fim do mundo no negócio. Então, mais uma vez, e vou aproveitar aqui e fazer um convite, já que vai iniciar, a gente vai fazer a gravação, se deixar, se quiser, a gente vai fazer uma gravação lá na Sonora. Opa, já está marcado, pô. Vocês são sempre muito bem-vindos, cara. Vocês se transformaram realmente... Acho que alguma coisa está com alergia, mas... alergia aqui, ó, é o 11 graus aqui do estúdio aqui. Neve. Bom, polar. Enfim, vocês são sempre muito bem-vindos
não só a Sonora, estou te devendo também um churrasco lá em casa, porque vocês viraram realmente amigos. Por isso que, no final desse ano, eu fiz questão de ligar, principalmente para 3 pessoas, que foram você, o Thiago e o Pedrinho. Né? Porque foram pessoas realmente especiais na minha vida, pessoas que realmente me encorajaram, pessoas que me impulsionam, pessoas que eu vejo verdade, independente de qualquer coisa, assim, para mim, que não tive uma criação com pai, tive uma vida com muita dificuldade de uma mãe solteira, que fui criado no subúrbio da Zona Norte, na rua, criado, muitas das vezes, minha avó, e eu ficava lá na rua e não voltava mais. Então, eu tenho as minhas limitações, sempre tive, só que eu sempre tento cada vez mais ultrapassá-las, né? As limitações que eu tenho, sejam limitações emocionais, psicológicas, culturais, né? Todos isso aí, porque é sempre muito difícil lidar com isso. E lidar com pessoas como vocês aqui conseguem abrir a minha mente para coisas que realmente eu não consigo enxergar, né? Então, assim, eu deixo aqui meu muito obrigado a você, mas que passa para toda a equipe do Multistúdio, no qual hoje eu me sinto um pouquinho parte dessa equipe também. E estamos chegando ao final, meu amigo. E queria te também fazer um novo convite. Pedir para, de repente, a gente fazer um Na Veia, que é um novo quadro que a gente tem no Mãos à Obra, que aí são 4 pessoas para a gente poder debater. E eu acho que esse assunto de empreendedorismo é um assunto muito bacana. Eu acho que a gente pode realmente fazer essa mesa de debate. Não tem a mesa do futebol? Então, a gente faz a mesa de debate do empreendedorismo. Faço também esse convite. Tá aceito já, só marcar a agenda aí e me avisar que a gente marca daqui a 2 anos, que a gente fica marcando de 2 em 2 anos. Não, mas ó, como a minha meta é 100 esse ano, eu vou puxar a meta dele para cima. Então, a gente vai gravar, já vou botar aqui, janeiro ou fevereiro já. Meu amigo, muito obrigado por tudo. Obrigado você. Eu quero que você deixe aí agora, né, que eu sempre faço isso, você deixa aí um recado para todo mundo, final, e aí na volta eu finalizo aí o episódio. Então, eu queria agradecer o pessoal da Sonora e todo mundo. A gente acaba não falando do pessoal do Multistúdio, mas todos que participaram, Rafael, Mariana, Pedrinho, Thiago, Vitória, Iote, Antônio, John, Inovarte, o pessoal do shopping, Vitor, Natália. Eu não vou lembrar todo mundo, mas todo mundo que fez acontecer e faz até hoje. O Multistúdios, ele é uma família. Famílias têm problemas, mas continuam ali. Então, assim, eu gostaria de agradecer realmente todo mundo. É um projeto diferenciado. Só aconteceu pela junção de todos. E, assim, deixar uma mensagem aqui para quem quer vencer, quem quer trabalhar, quem quer chegar em algum lugar, vai ter que abdicar de algumas coisas na vida para fazer isso. Não adianta, não vai cair do céu. Pode acontecer uma sorte ou outra, mas a sorte é você estar preparado no momento que ela acontece. Então, e a outra coisa seria, para quem quiser conhecer, a gente está aqui no Parque Jacarepaguá, ao lado da Ambev, 15 minutos da Barra. Estão todos convidados. Acredito que a gente tem espaço tanto para marcas virem anunciar, quanto para pessoas criarem programas e podcasts. A ideia nossa é democratizar o podcast, a internet e aumentar cada dia mais a influência, a boa influência para as novas pessoas, para as novas crianças e os novos adolescentes. Então, agradecendo todo mundo, todos os patrocinadores que estão aqui, todo mundo que faz parte, e agradecendo o espaço aqui para... eu normalmente não vou, vou começar a ir mais, mas agradecer aqui ao Felipe e a todo mundo, a equipe do Mãos à Obra, pelo convite, e na veia estaremos aí. Valeu, Cássio. Gente, é isso aí. Estamos finalizando aí mais um Mãos à Obra. O ano começou, sebo nas canelas, não para, acelera, vai pulando as pedras, vai fazendo escada com ela, vai subindo, vai trepando, vai, do jeito que der, mas vai. E nunca esqueça,
Mãos à obra.